Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro, última segunda-feira do ano. Contagem regressiva para 2025. E olha, hoje o jornal está recheado de informações, hein? E vamos começar a edição de hoje falando de um caso. Uma mulher de 24 anos foi flagrada tentando entrar no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto com 2 celulares escondidos nas partes íntimas. Imagina só, olha só a imagem do celular, é inacreditável. O caso ocorreu na manhã do último sábado, dia 28, e de acordo com o boletim de ocorrência, a jovem de 24 anos passou pelo scanner corporal que detectou a presença dos telefones na região do abdômen, próximos à genital. Ao ser questionada, ela confessou que entregaria os aparelhos para o atual companheiro a pedido dele. E o homem está preso, né? O homem de 35 anos, ele está encarcerado no local. Os celulares foram apreendidos e a jovem foi escoltada pela equipe de segurança do presídio com apoio da Polícia Militar até o plantão, onde foi indiciada pelo crime de entrada ilegal de aparelho imóvel de comunicação em um estabelecimento prisional, cuja pena varia de 3 meses a 1 ano de reclusão. Porém, ela foi ouvida, né? Vai responder o inquérito em liberdade. E está marcada para quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, a posse do prefeito Padre Osvaldo, o vice-prefeito Cláudio Romagnoli e os 3 vereadores eleitos em outubro, que são Dr. Simval Malheiros, Ivânia Soldati, Gordo do Restaurante, Gleison Begali, David Roger, Belê Martim, Marcos Cripa, Ivan Bernardi, Manuel Gol de Ouro, Thaís Braz, Laura Luiza Protetora e pastor Júlio Zanini. A cerimônia será conduzida pelo atual presidente do Legislativo, Marquinhos Ferreira, já que foi eleito o vereador mais votado da cidade. A cerimônia será realizada no Teatro Municipal Anis Pachá a partir das 10 horas da manhã e logo após a posse, os parlamentares elegerão a nova mesa diretora da Casa de Leis, que será responsável, então, pela direção dos trabalhos legislativos durante o biênio 2025-2026. E nós, do CR News, estaremos lá fazendo a cobertura ao vivo e com entrevistas, além de comentários de Renata Marques. E eu já te convido para acessar o nosso Instagram, o Instagram do Jornal CR News. Se você ainda não segue, a página está como CR News Jornal e lá você vai acompanhar todas as notícias de Catanduva e região e a posse, né? Toda a cobertura será feita pelo Instagram do CR News Jornal. Curta então a nossa página, ajuda a gente lá nas redes sociais. E olha só, um caso inusitado foi registrado na BR-153 em José Bonifácio, na manhã do último sábado. Por volta das 9 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal abordou um homem de 41 anos dirigindo um carro sem os 2 pneus do lado direito. Pois é, ele estava rodando normalmente sobre os aros por cerca de 30 quilômetros. O motorista, que estava visivelmente alterado, admitiu estar sob influência de cocaína. Questionado sobre como havia perdido os pneus, ele afirmou que não sabe o que aconteceu. A Polícia Civil recolheu amostras de sangue e urina do condutor para comprovar o uso de substâncias entorpecentes. Ele foi qualificado, ouvido e liberado. O veículo apreendido no local passará por perícia e quando o laudo toxicológico estiver pronto, o homem poderá responder pelo crime de dirigir sob influência de substância que causa dependência, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E olha, eu quero falar de um assunto agora que vai nos fazer refletir.
Na sexta-feira da semana passada, eu mencionei aqui sobre uma lei do vereador Gordo do Restaurante de abril de 2021, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Catanduva. E eu disse que quem for pego descumprindo a legislação será multado. Quer dizer, isso é o que constava na lei do vereador Gordo. Pois bem, eu me equivoquei. Olha só o que aconteceu. Vou contar aqui o fato para você tirar a sua conclusão. A lei, como eu disse, é de 2021 e previa multa para quem fosse pego soltando fogos ruidosos e sonoros na cidade. Uma lei que, na minha opinião, maravilhosa. Como eu disse na semana passada, eu sou contra a soltura de fogos e bombas, pois gera um incômodo para os autistas, para pessoas idosas, crianças, animais, enfim. Mas olha só, algo mudou na lei. Veja bem, em 2023, portanto, 2 anos depois da lei ser aprovada na Câmara e sancionada pelo Executivo, um decreto do prefeito Padre Osvaldo alterou a lei e simplesmente tirou a penalidade que previa multa para quem fosse pego soltando fogos na cidade. Isso, repito, 2 anos após a lei ser aprovada pelos vereadores e sancionada pelo Executivo. Ou seja, dentro do prazo de 90 dias, desde a aprovação da lei, nada foi feito. Nenhuma DIN, nada. Mas por que então, que a lei foi alterada? Porque o prefeito fez um decreto 2 anos depois, suspendendo em definitivo o artigo 5º da lei, que tira o efeito da penalidade. Só para constar, o prefeito entrou com uma ADIM, que é ação direta de inconstitucionalidade, declarando ser inconstitucional o artigo que previa a multa ao infrator. Então, quer dizer que existe a lei que proíbe a soltura dos fogos com barulho. Porém, quem for flagrado soltando, nada vai acontecer. E por que isso? Então, agora vamos aos fatos. No dia 1º de dezembro de 2023, mais especificamente na abertura do Natal Convida do ano passado, que foi feito, desde a decoração, tudo realizado, idealizado pelo então coordenador de comunicação da prefeitura da época, o Caio Fordiani, que inclusive ele foi o responsável pela compra dos fogos de artifício da festa, responsável pela contratação da empresa que soltou os fogos, foi a comunicação que fez todo o evento de Natal, o Natal Convida 2023. Então, para quem não se lembra do fato, houve a soltura dos fogos com barulho, fogos de artifício com ruído, que inclusive espantaram as pombas da praça, os pássaros, e deu o que falar entre as protetoras dos animais. E diante desse ocorrido, acendeu um alerta. A lei foi infringida, foi violada. Cauane agora vai colocar o vídeo que mostra a soltura dos fogos com barulho, com ruído sonoro, no Natal Convida 2023. Uau! Querida matriz, É o Natal de recebendo vamos cantar o nosso jingle. Natal Pode soltar. Convida. Viva Natal! Viva Catanduva! Já é Natal. Muito obrigada, prefeito, por esse presente. Olha, nossa. Pois bem, a prefeitura descumpriu uma lei municipal e alguém
teria então que pagar por isso, porque existe uma lei municipal que punia com multas o infrator e a multa deveria ser paga para a prefeitura. E tudo isso gerou muita conversa na cidade na época e também desagradou muita gente, principalmente as protetoras dos animais e as ONGs de mães de crianças autistas, enfim. E a vereadora Ivânia Soldati, na época, ela utilizou a tribuna para falar sobre o ocorrido e disse que ia até o fim para saber quem foi o responsável pela soltura dos fogos. Ela queria ver o contrato com a empresa, né, quem fez o contrato e o laudo. Inclusive, este assunto foi abordado na CEI da Comunicação durante a oitiva com o coordenador de comunicação da prefeitura, Caio Fordiani. O senhor, pessoalmente, o senhor acha que é ilegal ou não os fogos que foi usado? Não, depende, né? Teve as denúncias e está sendo apurada na Secretaria Jurídica. Mas o senhor com conhecimento de direito, foi ilegal? O senhor acha que não? Sim ou não? O senhor acha que não? É porque, tipo assim, se eles fizeram isso, se eles descumpriram a lei, eles vão tomar a punição deles. Mas o senhor acha que eles descumpriram a lei? Não estou aqui para achar nada. Então o senhor não tem certeza, mesmo com conhecimento jurídico. Tá, vou fazer outra pergunta. Quando começou a disparar os fogos de artifício, que foram vários minutos, o senhor pediu para alguém da comunicação ir lá e pedir para parar tudo, ou registrar fotos? O senhor teve alguma preocupação de ir lá na hora, tipo, gente, dá para cancelar alguns rojões? Dá para fazer alguma coisa, pelo amor de Deus? Foi muito simultâneo. Foi muito rápido. É muita coisa, é muita responsabilidade organizar um Natal desse. Tá, vou fazer outra pergunta. O senhor usou em suas redes sociais e também patrocinou, o senhor pagou para pulverizar a imagem. A gente já tem registro disso. Dos fogos de artifício, né? O senhor publicou, o senhor mostrou que foi bacana. Né? Se o senhor acha que foi algo errado, eu acho que o senhor não iria publicar e ainda impulsionar para expandir mais ainda o que foi feito. Se foi algo ilegal, o senhor tem conhecimento jurídico, mas não respondeu. Se o senhor concorda ou não. Mas se o jurídico disser que foi algo ilegal, o senhor acha que o senhor é conivente com isso? Porque o senhor pegou as imagens dos fogos de artifício, publicou e ainda impulsionou para atingir mais pessoas, gastou dinheiro com impulsionação, com impulsionamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor não quer falar? Tá. Presidente, com o senhor. Tem a lei 6.134, que foi regulamentada, foi aprovada aqui na casa, foi publicada, mas porém a gente não viu a regulamentação dessa lei. Primeira pergunta que eu vou fazer para você: qual secretaria que contratou a empresa que soltou os fogos de artifício? Qual a secretaria que contratou? Quem solicitou a compra foi a Coordenadoria de Comunicação Social. Tá. Então, é uma responsabilidade da comunicação social a contratação dessa empresa que soltou os fogos, correto? Sim. Teve duas etapas de soltura de fogos. Uma na Praça da República e minutos depois, outra na Monsenhor Albino, na Praça da Matriz. Nesse termo e nesse tempo, qual foi a atitude do senhor como coordenador da assistência social, como secretário? Já tinha acontecido na Praça da República, aí teve um tempo para acontecer na Praça da Matriz. O que o senhor tomou de providência? Qual foi a providência? Por que eu estou perguntando para o senhor? Porque na contratação, o senhor é o gestor. O senhor é o gestor da contratada. Porque tem que ter alguém de gestor. E a comunicação social é a gestora do contrato dessa empresa. Então, vocês são corresponsáveis do contrato dessa empresa terceirizada. Estou certo ou errado? O senhor está certo. Enfim, o fato é que alguém comprou os fogos com ruídos.
contratou a empresa que fez a soltura dos fogos e alguém deveria ser penalizado no valor de R$ 2.472. A lei está aí para ser cumprida. Porém, ao invés do responsável ser punido pelo descumprimento da lei, a prefeitura tomou uma atitude. Olha só, entrou com uma ADIM para tirar a penalidade da lei, ou seja, ninguém foi punido, acabou em pizza. E agora temos ainda uma lei que não serve para nada, já que existe uma lei que proíbe a soltura dos fogos com ruído, mas não existe penalidade, nada acontece, ninguém será punido. Ou seja, a lei não vale. Ou melhor, a lei vale somente para alguns. Para os mais fracos, a lei tem que ser cumprida. Para quem tem as costas quentes, a lei é alterada. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, confirmou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro de 2025 será verde, sem cobrança extra na tarifa. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, os níveis dos reservatórios aumentaram com a chegada do período chuvoso, o que resultou em aumento da geração das usinas hidrelétricas. Com isso, não será cobrado valor adicional nas contas de luz dos brasileiros. E um homem de 68 anos morreu afogado após o barco em que ele estava virar no rio Tietê, em Novo Horizonte, no último sábado. Segundo a polícia, João Carlos Amado estava em um condomínio de ranchos quando decidiu pescar, mas devido à chuva e à ventania, o barco virou e a vítima não conseguiu se salvar. O corpo dele foi enterrado na manhã de hoje no cemitério da cidade. Empório Abadesco tem tudo o que você precisa para celebrar as festas de final de ano em grande estilo, com uma imensa variedade em vinhos, espumantes e bebidas nacionais importadas, além de mercearia importada com frutas secas, bacalhau, antepastos, patês, azeites trufados, aperitivos e tábuas de frios, kits de espumantes e cestas especiais para presente. No Empório Abadesco você encontra os melhores panetones. Venha conhecer nossos produtos. Empório Abadesco, Rua Sergipe, esquina com a 13 de maio e com estacionamento próprio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última sexta-feira uma lei que altera a política de reajuste do salário mínimo. A medida faz parte do pacote de corte de gastos proposto pelo governo federal e aprovado pelo Congresso Nacional. E com a nova regra, o piso salarial para 2025 deve ficar em R$ 1.518. O valor só será oficializado nos próximos dias por meio de decreto presencial a ser editado. O reajuste real do salário mínimo não poderá, portanto, ser inferior a 0,6% ou superior a 2,5%. A mudança deve reduzir em R$ 10 o valor do salário mínimo estimado pela regra anterior. Se fosse mantido o critério anterior, sem o teto de 2,5%, o salário mínimo subiria para R$ 1.528, mas será enquadrada no teto de 2,5% em vez dos 3,2%, que é a variação do PIB, que seriam usados pela regra anterior. Logo, o reajuste ficará menor do que o previsto antes da aprovação do corte de gastos. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial.
parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do Pai. A Farmapai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica Pai, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas. A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O Pai oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica Pai e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O Pai tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o Pai dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O Pai oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do Pai. A vida é melhor para quem tem Pai. Na tarde de sábado, dia 28, equipes da Guarda Civil Municipal de Catanduva conseguiram deter um indivíduo que estava dirigindo na contramão na rua 13 de Maio, no centro da cidade. E ao ser abordado, foi constatada que a placa não condizia com o veículo abordado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial pelo crime de adulteração do sinal identificador do veículo automotor. E de acordo com o artigo 311 do Código Penal Brasileiro, a pena para este crime é de reclusão de 3 a 6 anos mais multa. E este foi o último jornal do ano de 2024. Eu quero agradecer a você que me acompanhou durante todo o ano e cada internauta que mandou fotos, vídeos, trouxe as demandas dos bairros, enfim, você que me ajudou a fazer o jornal ainda mais interativo, dinâmico e mostrando tudo o que realmente acontece em Catanduva e região. E durante o ano de 2024, nos dedicamos a trazer notícias que abordaram temas de interesse público, sempre engajados com a verdade e a imparcialidade dos fatos. Estamos comprometidos em continuar trazendo conteúdos relevantes que informem, inspirem e provoquem reflexões. Eu e toda a nossa equipe do CR News desejamos um 2025 repleto de saúde, felicidade e sucesso. E a gente volta a se ver agora em 2025 e com muitas novidades. Feliz Ano Novo!